Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais para vocês. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. E o alô da fiel de hoje pro Júlio Ferreira, lá da Zona Norte de São Paulo, JC Santos, todos em Joinville, Santa Catarina, o Paulo Augusto, que acompanha o nosso canal lá na Irlanda, também o Benedito de Taubaté, o Paulo César da Praia Grande, o Lopes de São José dos Campos e o Manuel de Jesus Almeida. Obrigada, pessoal, pelo carinho. E a gente começa mais uma transmissão falando aí do recesso no Corinthians, né? O Corinthians, os jogadores do Timão ganharam 3 dias de descanso após a vitória, né? Por 3-0 diante do Mirassol. O Corinthians irá aproveitar a data FIFA, né? Que é um período mais extenso, sem jogos oficiais, onde, além de descansar um pouco mais, após o retorno, o time irá se voltar à preparação para o desafio diante do Santos. Corinthians que vai desfalcado, vários desfalques. Um deles aconteceu na última partida, né, a lesão do Vitinho. Foi o único reforço que o Timão trouxe nesta janela de transferências. Ele entrou aos 16 do segundo tempo, no lugar da joia da base, o Guinegão. Entretanto, participou aí pouco, né, numa jogada em que ele se lesionou sozinho. Ele disputou uma bola com o Daniel Borges e se machucou, caiu no gramado com dores no joelho direito, foi retirado e nesta segunda-feira ele foi submetido a uma artroscopia, procedimento cirúrgico para uma correção de lesão no menisco. Provavelmente, porque depende muito do lado orgânico de cada jogador, Vitinho não retorna a atuar pelo Corinthians nesta temporada. É uma lista que aumenta. Corinthians tem aí no departamento médico André Ramalho, Charles, André Carrijo e Rodrigo Garro. Para a próxima partida, o Corinthians não terá ainda Matheus Bidu, que jogou muito bem na última partida, e Hugo Souza defendendo a seleção brasileira. E ainda, Corinthians é o clube que mais arrecada em direitos de transmissão. Zero surpresa, né? A gente sabe que o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro, porém, não é de hoje que é mal gerido. Isso impacta diretamente tanto na imagem do clube quanto nas finanças. E quem está falando isso não é nenhum jornalista, e sim o Gabriel Lima, que é o CEO ou diretor executivo da LFU, Liga Forte União, que é o grupo do qual o Corinthians faz parte. E ele falou, abre aspas, o Corinthians fez uma opção também para aderir ao nosso bloco e fazer uma venda conjunta dos direitos de transmissão junto ao nosso grupo de clubes, o que transformou o Corinthians no clube que mais vai arrecadar em direitos televisivos no Brasil, destacou o diretor da Liga Forte União em entrevista à CNN. Ele ainda frisou, abre aspas, a primeira vez que o Corinthians vai arrecadar mais que o Flamengo com direitos de TV no Brasil, fecha aspas. A ideia da Liga Forte União é que o montante arrecadado seja dividido de forma igualitária entre todos os clubes que crescem, consequentemente a Liga Brasileira também, né? O diretor executivo ainda traçou uma comparação, mesmo que singela, né, entre ligas como a NBA no basquete e a NFL no futebol americano. Ele disse, abre aspas, são as ligas mais socialistas do mundo que dividem melhor os seus recursos. Isso não é à toa. É porque isso melhora o produto, porque isso aumenta o bolo, porque isso dá mais dinheiro para todo mundo, explicou Gabriel Lima. E ele seguiu, a gente tem que olhar como um produto. Produto melhor significa clubes mais fortes, significa mais receita para todos os clubes. E isso vai gerar mais receita para todo mundo. Não é só para os clubes menores. O Flamengo e o Corinthians vão ganhar mais nesse processo, finalizou. O Corinthians fechou nesse acordo com a Liga Forte União. Na época, segundo os diretores do Corinthians, a expectativa era receber valores superiores àqueles que foram recebidos em 2024. Atualmente, integram o bloco 34 equipes, sendo 11 da Série A, 16 da Série B e 7 da Série C. Campeão em direitos televisivos, em patrocínios. A Neoquímica Arena está sempre lotada, é mais de 2 milhões, 2 milhões e meio por partida. E é uma conta, né, que a gente... Não é de hoje, tá, gente? A gente vê aí o tempo passando e essa conta não fecha. O Corinthians continua cada vez mais endividado. Eu espero, tá, de coração, que um dia o Corinthians possa sair da situação que encontra e ser gerido por pessoas que verdadeiramente amam
o clube. Falando em grana, dinheiro, o Corinthians já pensa, em abrir mão de alguns jogadores para equacionar os débitos, equacionar as finanças. A situação do Corinthians não é fácil, todos vocês sabem disso. O Corinthians, quando o Augusto Melo era presidente ainda, projetava que o clube encerrasse o ano de 2025 com um déficit de 83 milhões de reais. E a nova diretoria do Corinthians estima que o clube encerre 2025 devendo 83 milhões de reais. O valor é um contraponto com a previsão inicial ainda sob a gestão do Augusto Melo, que apostava que o Corinthians terminaria 2025 com um superávit de 37 milhões de reais. No momento, essa dívida gira em torno de 120 milhões de reais de déficit. Não só isso, São as finanças que preocupam o clube. Despesas com o pessoal subiram de 345 milhões de reais, que era a previsão da gestão Augusto Melo, para 492 milhões de reais nessa nova projeção. Já as receitas com vendas de jogadores caíram de 240 milhões para 88 milhões. Mesmo que o pensamento da diretoria seja preservar os jogadores para que o clube se mantenha aí tranquilo, que possa disputar aí os principais campeonatos, ultimamente esse pensamento tem sido revisto. Jogadores que têm despertado interesse aí do mercado internacional voltam a ser cogitados, porque o Corinthians precisa fazer caixa. Infelizmente, uma das soluções é negociar jogadores. Tem muita dívida, transfer ban e coisas que tais. Entre os nomes falados, Guinegão, que tem chamado a atenção de clubes da Itália e da Inglaterra. Breno Bidon, que é tido como promessa de alto potencial, principalmente para o mercado europeu. Ele já foi sondado anteriormente. E Yuri Alberto é um jogador mais difícil, já que o valor de mercado dele é muito alto. Ele pretende ter uma boa sequência para ser lembrado pela seleção brasileira. Outro nome que não vem atuando pelo Corinthians, mas é um jogador que tem mercado fora do país, principalmente na América do Sul e no México, é o zagueiro Félix Torres. Ou seja, já há o pensamento no Corinthians que negociar um jogador é preciso. Homenagem da Casa da Moeda ao Corinthians? Vamos saber. Pessoal, o Corinthians completou 115 anos de história, uma história linda, construída pelas mãos operárias que fizeram um dos maiores clubes do mundo, em estrutura, em paixão, em um torcedor que muitas vezes coloca o Corinthians acima de qualquer coisa. É uma paixão, um sentimento inenarrável. Isso posto, é o Corinthians que no último dia 1º de setembro completou 115 anos de história. A Casa da Moeda do Brasil lançou uma medalha comemorativa e personalizada, lembrando e celebrando o aniversário do Timão. Mas para o corintiano mais apaixonado, vai custar uma grana, viu? Quem quiser adquirir essas medalhas personalizadas e alusivas a esse marco histórico do Corinthians de 115 anos, terá 3 opções. Adquirindo a medalha de bronze, ao valor de R$ 210, a de prata custa R$ 1.100 e a de ouro R$ 111.950. Todas produzidas com tiragem limitada. A arte destaca a silhueta do emblema do Corinthians e o número 115 cravado, semelhante à identidade visual utilizada pelo clube durante os último mês de celebrações. No verso está gravado o número 115 e o slogan: todos os caminhos levam ao Corinthians. Poxa, achei muito bacana, cara. Ficou linda, apesar do preço, Mas é um marco histórico para todo corintiano de coração. Dorival Júnior quer mais um volante da base. Pessoal, a equipe técnica do Dorival Júnior pediu para que o clube subisse mais um jogador da base. Trata-se de Thomas Lisboa, 20 anos de idade. Ele receberá chances no elenco principal, a princípio treinando. Segundo informações do portal Itatiaia, Dorival Júnior já havia conversado com o jovem, que vinha participando de algumas atividades. Ele não foi inscrito para o Campeonato Brasileiro, mas será observado no dia a dia e seguirá a rotina do grupo profissional. Entretanto, a situação contratual do jogador desperta a atenção da diretoria, já que Tomás Lisboa tem seu vínculo final com o Corinthians encerrando
em janeiro de 2026. O jogador estreou na temporada 25 na equipe sub-20 após recuperar de uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Essa lesão aconteceu em novembro de 2024 e desde então soma 6 partidas, 5 delas como titular na base do Corinthians. E para fechar aqui da nossa parte, né, vamos nos unir em oração, né, em energia positiva. Seja qual for a sua crença, sua fé, mesmo que você não acredite em nada, mas pelo menos, né, emane boas energias aí pro Everton Ribeiro. Para quem não sabe, ele foi um dos jogadores revelados pelo Timão, infelizmente, e foi diagnosticado há um mês com câncer na tireoide e recebeu inclusive mensagens, né, oficiais do Corinthians nas redes sociais. Abre aspas. O Sport Clube Corinthians Paulista deseja melhoras a Everton Ribeiro. Formado no Timão, o meia realizou uma cirurgia para remoção de um câncer na tireoide nesta segunda-feira. Desejamos uma boa recuperação e um bom tratamento, Everton. Fecha aspas. Cara, independente de quem for, né? Seja rival, seja um jogador que saiu daqui, seja quem for. É lamentável, né? Ver uma pessoa lutando para combater essa doença tão maligna e que acaba, né? E que faz tanto mal para as pessoas que lidam com ela no dia a dia e também para aqueles que nos amam, né? Ver uma pessoa sofrendo, né? Lutando dia a dia contra uma doença tão terrível enfim, é desesperador. Mas toda a sorte do mundo, bom tratamento e uma ótima recuperação para você, Everton. Galera, ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos, ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.